de construção ou reconstrução do templo. E aí completa 49 anos nesse processo todo aí, chegado o povo, período para iniciar a reconstrução, e aí a reconstrução. Depois disso, aí vem um período que nós lemos hoje no texto áureo, de 62 semanas de 7, que são os 434 anos. Esses 434 anos é deste período em que o templo foi pronto, ou foi concluída a sua construção, até o nascimento de quem? Do Messias. E aí, ele nasce, compreende-se na contabilidade o nascimento dele, o desenvolvimento da sua vida até os 30 anos, o cumprimento do seu ministério, e aí, como fala e profetiza Daniel, a morte do ungido. Então, quando o ungido morre, que é Cristo, aí ali cumpre-se uma das duas prerrogativas para expiar a iniquidade e expiar a transgressão do meu povo. Já cumpriu a morte do ungido. Ele morreu para expiar a iniquidade e para dar fim à transgressão, ao poder do pecado, não é? O pecado foi vencido pela quê? A morte. Cadê, morte, o teu aguilhão? Não é? Então agora, nesse exato momento, completa-se as 69 semanas, 483 anos, faltam 7. Quando ocorre esses 483 anos, aí nós vamos ter um intervalo, um espaço de tempo, um tempo de, vamos dizer assim, um período de vazio, que inicia quando o Senhor é ascendido aos céus. Depois da ascensão, o que acontece? Vão para onde? Para Jerusalém, para receber o quê? A promessa do quê? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Para quê? Para ser minhas testemunhas. Porque sendo minhas testemunhas vão dar início ao quê? Aquilo que eu vim para edificar a igreja. Então a igreja vai iniciar institucionalmente Atos 2, quando Pedro prega e 3.000 convertem, e aí inicia a igreja. Então Pentecostes marca o revestimento de poder e o início da igreja na face da terra. E aí nós marcamos desse período de início da igreja na face da terra no Pentecostes até o dia do arrebatamento. Não tem data. Alguns teóricos, erroneamente, do dispensacionalismo clássico, e eu falava isso na aula passada, já falharam, querendo nomear numa contabilidade dispensacionalista clássica uma matemática para dizer o dia e a hora. Mas o próprio Senhor Jesus disse o quê? Quando ele era o Verbo encarnado, perguntaram para ele, ele falou assim: não, nem eu, nem os anjos sabem o dia e a hora que meu Pai há de cumprir. Só Ele é quem é conhecedor, só Ele conhece, só Ele pode dizer. Então, não pode, homem nenhum, teólogo nenhum, pode prever dia e hora. Eu até dizia que teve uma grande pregadora
que quem sabe muitos de nós compramos livros dela. Eu, graças a Deus, nunca comprei livro dela, mas assisti, né? Como muitos de vocês assistiram ela na televisão. E ela perdeu o ministério dela, porque ninguém mais fala dela hoje, porque ela falou assim: 2000 chegará, 2000 não passará. Já sabe quem é, né, irmã? Pois é. Então, não podemos dizer quem é. O dia, nem a hora, o tempo. Por quê? Porque não marcou o mês, não marcou o ano, não marcou o dia, e não marcou hora, nem minuto, nem segundo, para ocorrer o arrebatamento. E quando o arrebatamento ocorrer, que é o termo arpazô, retirada da igreja, da face da terra, para ir ao encontro dele nos ares, e ser revestido da imortalidade, receber o corpo de glória, não é? Então inicia a trajetória de eventos celestes, que é, primeiro, a metamorfose, transformação do corpo. Depois, tribunal de Cristo, que é o bema, a avaliação do crente. Não que, alguém já me perguntou, em seminário escatológico, pergunta muita coisa, irmão, que até não existe. Já me perguntaram até o cardápio das bodas do Cordeiro. Então, alguém já me perguntou assim, lá no tribunal de Cristo, se eu não for encontrado com as pedras preciosas, ouro, prata, né? Pedras preciosas, então eu estiver lá incluso no grupo do feno, madeira e palha, que será queimado, mas nunca receberá galardão, eu perco a salvação? É isso, irmão. Então você está defendendo que você foi, está lá, não, agora você não deu certo, vai. Não existe isso, irmãos. Foi salvo, foi arrebatado, não volta mais. Porque tem aquele que pensa, eu fui, né? Mas será que fico? Porque de repente minha obra não foi, né? Mas entenda o porquê do tribunal de Cristo, porque o Senhor é justo. E nós, nem todos que estamos aqui temos obras para se comparar, quem sabe até nenhum de nós temos obra, para se comparar a ouro, prata e pedras preciosas que são morrer pela causa de Cristo, como muitos missionários estão morrendo lá no Oriente Médio, como você quer se comparar a Paulo, a Pedro, Tiago, a todos os apóstolos, menos João que morreu de morte natural? Então Jesus não pode fazer isso de, você vai ter a mesma, não. Ele morreu pela minha causa, foi apedrejado pela minha causa, foi ensanguentado pela minha causa, então ele vai receber o galardão. E o que é o galardão? Uma hierarquia? Não, não é uma hierarquia, mas um resplandecer e uma condição de estar mais próximo ao trono. E alguém pensa assim, então, eu estando mais próximo ao trono, eu tenho primazia. Não, sabe por quê? Porque lá em Apocalipse 4, 5, para quem pensa que o céu é trono, para quem pensa que o céu é coroa, vai se surpreender na hora. E eu até te aconselho que se você pensa que o céu é trono e coroa, fique. Porque lá em Apocalipse 5 fala o quê? Os 24 anciões, representando quem? Os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento, né? Os 12 patriarcas, os 12 apóstolos. Eles se aproximaram do trono do Cordeiro e se prostraram perante o trono e fizeram o quê? Retiraram as suas coroas e depositaram aos pés do Cordeiro. Então a coroa não é para você, a coroa é para você adorar a Ele, a coroa é para você depositar nos pés dEle. Adoração, latreia, serviço de quê? De prostrar-me, me prostrar perante Ele e depositar a minha coroa. Então, coroa da justiça para depositar perante os pés dEle, coroa da glória para depositar perante os pés dEle, coroa da vida para depositar perante aos pés dEle, coroa incorruptível
para depositar aos pés dele. Não é para... E o galardão para você estar mais próximo para dizer: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E tem dois cânticos, né? Tem o cântico e tem um novo cântico. No cântico a igreja canta, e todos os povos, tribos, línguas e nações: digno é o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou, a ele a honra, o amém. Esse é o cântico. Aí vem um novo cântico, e eles cantavam e cantaram um novo cântico, Apocalipse 5. Digno é o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou e comprou para si com seu sangue todos os povos, línguas, tribos e nações. A ele a honra, a glória e o amém. E quando brado o amém, pastor Gil, sabe o que acontece? A Bíblia diz que céus e terra adoram ao Senhor. Nessa hora que a igreja falar assim, e terminar, concluir esse cântico, e ele falar amém, céus e terra adorando o Cordeiro. Isto é eventos pós-arrebatamento para a igreja. Mas, e aqueles que não foram? Israel, que também não foi, entram na 70ª semana de Daniel, que lá no Apocalipse o termo é tribulação e grande tribulação, iniciando em Apocalipse 6 e indo até Apocalipse 19. Tá? No Apocalipse 6, nós vamos ver os selos, não é, pastor? Os selos, a abertura dos 7 selos. E eu vou aqui dar uma explicação, porque alguém também confunde aqui, porque tem um cavalo branco aqui, né? E tem um cavalo branco do Apocalipse 6 e do Apocalipse 19. O cavaleiro que está no cavalo branco do Apocalipse 6, o que está ali falando? Foi-lhe dado uma coroa. Não tem. Tem uma diferença entre ter e ser lhe dado. E ele tem uma espada, é lhe dado uma espada, uma lança sob as mãos. Não tem